Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. São 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira, né, gente? Olha, falta um mês para o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 2 de outubro. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Conheça as regras para uma votação consciente. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral já aprovou por unanimidade a mudança na resolução que inclui as proibições de porte de aparelhos celulares e armas dentro da cabine de votação. Pela decisão, a resolução define que, na hora de ir às urnas, é proibido portar aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que desligado. O texto aprovado acrescenta que o mesário deve perguntar ao eleitor se carrega algum celular ou outro aparelho que possa registrar ou transmitir o voto e reter tais aparelhos até que a pessoa saia da cabine de votação. Caso o eleitor se recuse a responder ou a entregar o aparelho, ele não será autorizado a votar e a mesa deve acionar a força policial para que tome as providências necessárias. No caso de porte de armas, a resolução diz que a Força Armada deve se conservar a 100 metros da sessão eleitoral e não pode se aproximar do local de votação nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. Quem desrespeitar a proibição deve ser alvo de prisão em flagrante por porte ilegal de armas. E agora uma mudança aí. O prazo máximo para o financiamento de imóveis do programa Casa Verde e Amarela passou de 30 para 35 anos. A mudança foi anunciada pela Caixa Econômica Federal e já está valendo para os novos contratos. O novo prazo vai permitir uma redução de até 7,5% no valor da prestação do imóvel e também dá a opção ao comprador de adquirir um imóvel de valor maior. A medida foi aprovada pelo Senado em julho e sancionada pelo governo federal no mês passado. Outras mudanças relacionadas ao financiamento já haviam acontecido nos últimos meses. Em julho, o aumento dos limites de renda familiar bruta para comprar um imóvel pelo Casa Verde e Amarela já havia sido aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. O financiamento de imóveis de um dormitório também tinha sido liberado. Anteriormente, o programa só permitia o financiamento de imóveis novos com 2 ou mais quartos. Com as novas medidas em vigor, a Caixa Econômica Federal espera que o número de interessados em financiar a casa própria cresça 20% em relação ao ano passado. Só no primeiro semestre desse ano, foram contratados mais de 34 bilhões de reais em créditos para financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. E como hoje é sexta-feira, todo mundo quer saber como fica o tempo para o final de semana. E olha, a maioria das áreas do Brasil tem enfrentado calor intenso, mas atenção, uma nova frente fria está se aproximando do país e deve derrubar as temperaturas novamente entre as regiões sul, sudeste e também em algumas partes do nordeste. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Céu aberto, sem previsão de chuva e a temperatura em elevação. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, que já amanheceu com chuva em várias áreas da cidade. Hoje a máxima por lá é de 17 graus. No final de semana a temperatura deve cair bastante, com possibilidade até de geada. No sábado a mínima é de 2 graus e a máxima não vai passar dos 13. E no domingo, olha só, mínima de 0 graus e a máxima de apenas 14. Pensa no frio. No Rio de Janeiro, a sexta-feira também será quente. Hoje a máxima na capital fluminense deve chegar aos 31 graus. Mas no final de semana o tempo deve começar a mudar por lá. No sábado deve ter sol e calor intenso pela manhã e início da tarde, com máxima de 33 graus. Já no finalzinho do dia, por conta do aumento de nuvens, tem previsão de chuva moderada e uma queda significativa nas temperaturas, com mínima de 17 graus. No domingo, o tempo deve ficar instável na maioria das áreas da cidade e a máxima não vai passar dos 22 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo.
A expectativa para hoje é de um dia quente, com máxima de 29 graus. No sábado, o calor deve continuar, com máxima prevista de 26 graus. Mas assim como no Rio de Janeiro, o tempo também vai começar a mudar por aqui. O domingo será de tempo encoberto e chuva na capital paulista, com mínima de 12 graus e máxima prevista de apenas 17 graus. Já separa um casaco. Mudando de assunto, as crianças poderão voltar a entrar em campo com os jogadores de futebol antes do início das partidas em todo o Brasil. A prática estava suspensa desde o início da pandemia. A partir de agora, 22 torcedores mirins serão liberados para acompanhar os jogadores até o gramado. Segundo a CBF, a decisão busca retomar uma tradição no país que marcou gerações e ajudou a florescer a paixão pelo futebol em tantos jovens. Mas para que a volta da criançada seja realizada com segurança, os clubes precisarão cumprir algumas regras. Cada criança deve ter pelo menos 5 anos de idade completos e terá que utilizar uma máscara de proteção facial. Além disso, cada jogador poderá levar no máximo 2 crianças. Por conta da alta demanda, o clube mandante terá que fazer uma relação das crianças escolhidas para entrar no gramado. Elas também deverão ser credenciadas para facilitar a organização. Seja entrando de mãos dadas ou mesmo no colo dos jogadores, os mascotes mirins faziam parte do show, uma tradição da história do futebol brasileiro. Mas desde 2020 estavam impedidos por medidas de proteção contra a pandemia de Covid. E olha só que bacana, a tripulação de uma expedição submarina conseguiu capturar imagens inéditas em 8K do Titanic. O novo registro visual em alta definição mostra de maneira surpreendente cores e detalhes submersos desde 1912, ano do naufrágio do lendário navio. A expectativa é de que o registro ajude a determinar o nível de desgaste da embarcação com mais precisão, à medida que futuras expedições capturem novas imagens, que podem ser comparadas ano após ano. Com a ajuda dos cientistas, o vídeo também ajudará na identificação de espécies marinhas que são observadas no Titanic e ao redor do naufrágio. Na prática, os arqueólogos poderão documentar destroços e detritos com mais detalhes. A OceanGate, responsável pela expedição submarina que capturou as novas imagens em altíssima definição, declarou que planeja um novo embarque para maio do ano que vem. Muito legal. E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre o Esquenta Qatar 2022. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder e claro que eu espero você. Até mais.